Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Atípica, esse podcast idealizado para dar voz às mães atípicas e suas histórias inspiradoras, emocionantes, para a gente sorrir, chorar, se inspirar e escutar essas mães que têm tanto a nos falar e ensinar. Hoje a gente está recebendo a Ana Mara. Ela é psicóloga, mãe do Felipe, que tem autismo, já tem 18 anos. Vamos entender como era essa maternidade atípica e há 18 anos atrás, como era a descoberta do diagnóstico. Vamos conversar sobre o livro maravilhoso, Diário de uma Mãe Atípica, lições. Acabei de ganhar meu exemplar, estou ansiosíssima para ler. Eu quero entender como foi a ideia desse livro, que lições são essas, né? E como pode ajudar as mães atípicas aí que estão nos escutando. Queria te agradecer, Ana Mara, por ter aceitado o convite. A gente está aqui em São Paulo, Ana Mara é de Minas Gerais, veio aqui para São Paulo para a gente se encontrar, conversar aqui, debater sobre o autismo, sobre a maternidade atípica, né? Sobre esse apoio psicológico que as mães atípicas precisam muito. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, que foi assim de última hora, né? Mas que bom que deu certo. Deu. Eu que agradeço, Laura. É um prazer estar aqui com você e te conhecer pessoalmente. Ai, que bom. A gente se fala muito no Instagram, né? E agora se conhecendo pessoalmente. Sim. Ana Mara, me conta como foi essa tua jornada na maternidade atípica. Como foi descobrir o autismo do Felipe? Como era há 18 anos atrás, né? Como foi isso? Sim. Eu tive o Felipe com 20 anos, né? Então foi uma maternidade cedo. E como você falou lá atrás, há 18 anos atrás, vamos falar 15, que ele recebeu o diagnóstico quando ele tinha 3 anos. Então, há 15 anos atrás, a gente não tinha as informações que a gente tem hoje. Então, a primeira vez que a gente viu que tinha uma dificuldade foi o atraso da fala. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente... Vocês mesmos perceberam. Isso. A gente percebeu que tinha uma dificuldade na fala. Se eu fosse olhar hoje, Laura, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que tinha muitas coisas difíceis, de dificuldade de desenvolvimento, que eu não percebia antes. Sim. Então, ele sempre teve alteração de sono, ele sempre foi uma criança mais agitada, ele tinha dificuldade da socialização, às vezes ele socializava de uma forma muito disfuncional. Então, assim, eu vendo hoje, eu sei que já existiam dificuldades. Mas para nós, naquela época, a fala era algo que sobressaía. Então, a gente deslocou da minha cidade para São Paulo, para cá, pra gente procurar ajuda. Até uma fonoaudióloga que falou pra gente, olha, vai para São Paulo, que lá tem mais recursos e vocês vão saber, né, o que é que acontece com o Felipe. Primeira vez que a gente veio para São Paulo, o médico falou que o Felipe não iria falar. Seu filho não vai falar. Aquele prognóstico. Você está ali atrás do acolhimento, de uma esperança, de terapias, e aí já vem aquele bomba. Choque. Né? Eu lembro que eu saí do consultório, andei mais de 200 quilômetros chorando. Porque eu falava, não, meu filho vai falar? Como assim ele não vai falar, né? O médico chegou até a emitir o som que ele ia fazer. Nossa! E foi bem triste, sabe? Depois a gente ficou inconformado, que eu falo que a gente é mãe atípica, a gente fica inconformada com tudo, né? E eu falei, não, eu quero uma outra opinião. Eu quero uma segunda opinião. E a gente veio de novo para São Paulo. E aí o médico falou, olha, seu filho está dentro do espectro autista. O primeiro médico não tinha falado em autismo, ou já tinha falado? Ele tinha comentado, mas ele falou assim, algo muito determinante. Né? Olha, eu acredito, pode ser, mas a gente já entendeu que ele não vai falar. Né? Ele deu uma sentença, nem clareou muito a questão do diagnóstico e deu logo aquela sentença. Né? Sim, que é uma sentença que às vezes a gente, enquanto mãe, recebe, né? Sim, muitas vezes. Olha, agora você tem um filho com uma deficiência e a gente tem que parar a vida, né? E não é assim, né? Sim, eu escutei muito. A primeira médica que eu fui, uma das primeiras, né? Acho que foi a primeirinha, não. Ela falou, olha, seu filho não escuta, ele não enxerga. Duvido muito que ele enxergue. Ele vai precisar de apoio pro resto da vida. Ele tinha 1 mês. Eu lembro que ele, tipo assim, era um bebezinho. Eu lembro da maca, ele um bebezinho, assim, bebezinho de colo. Ela botou de costa, ficou mostrando as luzes. E ela dando, assim, uma sentença. Uma criança que tinha 2 meses. Acho que ele tinha uns 2 meses. Sim.
E eu, aqui em São Paulo, também tinha vindo de Teresina para cá para escutar outra opinião, né, de um médico daqui, né, que às vezes a gente acha que é melhor e tudo. E ela falou isso, e eu lembro que eu desci desse consultório, tava com minha irmã e com minha mãe. Aí eu fiquei lendo, assim, aquilo, aí a minha irmã falou assim, rasga isso aí, não lê isso, não lê isso, essa mulher não sabe de nada. Ela nem fala, toda terapia, eu já tinha dado estudada, toda terapia que eu falava, ela dizia, não, isso aí pro seu filho não. Olha, seu filho é em cima de uma cama, viu? Vai curtir sua vida com seu marido. Aí e era uma médica nova, nova, assim. E eu, meu Deus do céu. Aí eu falei, aí eu disse, não, irmã, pra Sheila, minha irmã, eu não vou rasgar, não. Ainda vai me servir para alguma coisa esse laudo aqui. Sim. E aí eu também não fiquei relendo, mas deixei guardado e foi o laudo que eu utilizei para conseguir as terapias dele na justiça. Ótimo. Mas foi um baque muito grande, né? Essa sentença que a gente vê que muitas vezes não se concretiza. Sim. E pode ser responsável, a forma como é dado o diagnóstico, pode ser responsável por uma depressão de uma mãe. Para a mãe realmente desistir ali naquele... Acho que a mãe atípica, ela não desiste fácil, não. Mas ela pode ficar ali em 2, 3 meses naquele baque e dizer, não, já que nada vai adiantar, eu não vou ficar aqui tentando me recuperar, me reerguer. Sim. E aí o impacto de um diagnóstico dado de forma zero empática, né? Dessas sentenças que nenhum médico é Deus para dizer o que é que vai ou não acontecer. Claro que tem as probabilidades de sim e de não, né? Mas nenhuma mãe merece receber o diagnóstico dessa forma. Não. E nesse segundo médico que você foi, ele já foi mais empático. Ele foi bem acolhedor. É uma pessoa de referência em São Paulo, então, assim, ele nos acolheu, ele explicou, só que é uma avalanche de informações, né? Não tinha um Google para botar autismo e saber tudo. Exatamente, não tinha Instagram pra gente procurar outras mães. Eu lembro que eu tinha referência de uma mãe, de uma família típica na minha cidade só, não tinha mais informações, não tinha como ter troca. Tinha na verdade, não era nem site, era um blog que tinha na época, né, há 15 anos atrás, um blog de uma mãe e que ela falava sobre a maternidade atípica dela, né? E aí eu lia como uma forma de me sentir mais, assim, presente, né? De conhecer outra pessoa no mundo que estava passando pelo mesmo. Exato. Nossa, eu imagino, porque quando eu descobri o diagnóstico, eu fiquei, meu Deus, eu não conheço ninguém que tem um filho com paralisia cerebral. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que procurar uma mãe para perguntar o que é que vai acontecer. Exatamente. E aí eu sempre falo isso, eu botava lá no Instagram, hashtag paralisia cerebral, aí aparecia um monte, né? Sim. Mas eu fico pensando, meu Deus, e é tão bom a gente encontrar outras mães que passam pelo mesmo. Muito. E eu fico pensando o que você passou ali naquele tempo sozinha, só lia, não tinha nenhuma interação com a pessoa. Por isso que o livro surgiu, porque eu escrevia. Então, na época tu já começava a escrever. Na época eu já escrevia. Pra desabafar, pra entender melhor. Isso, porque eu falo que o livro, no começo, depois você vai ler, você vai me contar. Eu escrevia porque eu sofria. E aí eu ia escrevendo, né? E depois eu fui entender que é até uma técnica que hoje eu utilizo no consultório, que é a gente registrar o que a gente pensa, né? Os nossos pensamentos. Isso concretiza, nosso cérebro gosta disso. E o livro surgiu disso, porque eu passei por tantas situações que tantas mães passam hoje com que pessoas que acabaram de receber um diagnóstico e que precisam entender que hoje dá para ser muito diferente do que já foi, né? Então, o livro ele é até recortar, ele tem os recortes que eu conto uma situação que a gente viveu e embaixo tem uma lição. Que é uma lição que eu gostaria de ter saber tido na época. Por isso que chama lições, então, né? É o diário, mas também tem a lição embaixo. Nossa, deve ser muito bom. Estou ansiosa já para ler. Ana Maria, e quando tu descobriram, né, o autismo, tu teve aquele baque? Muito. Porque tem mãe que fala que a maioria tem, né? Aquele baque. Sim. Muitas falam luto, eu falava muito luto, eu já andei escutando aí algumas outras mães atípicas que falam, e eu achei que era importante isso, que não deve se falar em luto porque é uma vida, né? É uma vida ali, é um certo tipo de luto, né? O luto daquele filho esperado que não veio, isso, né? Isso. Tu sentiu isso ou foi mais tranquilo? Tem mãe que não, disse que já sabia que tinha alguma coisa e queria era descobrir para tomar providências. Sim. Não, eu acredito que eu passei por esse momento de aceitação, né? Acho que não é a gente de forma alguma aceitar, porque a gente ama o nosso filho
em condições. Independente de qualquer coisa. Mas eu acredito que é o processo da gente entender que vai ser diferente. Sim. Né? Que a gente vai ter que fazer muitas coisas diferentes para dar certo. Que realmente vai ser outra forma de viver, de lidar com o mundo, de ver as coisas, né? Exato. Então, eu passei por um processo de entender que seria diferente. Então, eu sofri muito, não por conta do diagnóstico em si, mas eu acredito pela situação no todo que a gente vivenciou. Então, assim, a própria família, o autismo tem disso, né? Das pessoas não conseguirem olhar e identificar. Sim, eu imagino que também na época tenha sido uma coisa mais difícil, porque hoje ainda é difícil conscientizar a família muitas vezes. Exato. A família desacredita, não, ele não tem nada, coisa da sua cabeça. Exato. Ou então é bem levinho. Ou então realmente discrimina. Sim. Coloca a pá ali da família, né? Isso. Hoje ainda existe, imagine naquela época. Na época era muito. Então, é porque o Felipe era filho único, porque mima demais. Era muito mimado. É birra, ele não aceita o não, né? Porque vocês são muito jovens, né? Porque na época eu tinha 20, meu marido tinha 24. Então, é o primeiro filho, vocês estão aprendendo ainda. Então, assim, tudo ia muito para essa situação que fazia com que a gente demorasse mais para falar, olha, não, é assim. Vamos fazer assim. Às vezes você se apega a isso, né? Você se apega um pouco. Será se não é mesmo? A gente se apega. Ainda mais naquela época, que era muito pouco conhecido. Então, será se é isso mesmo? Esse médico pode ter se enganado. Sim. Pode ser que cure, que mude. Que tá no espectro, vai sair do espectro, as pessoas tinham essa visão, hoje ainda né? Muita gente pensa que tem como sair, né? E não. E quando não tem, é uma condição permanente, né? Exato. Você tem muitas formas de melhorar, de tratar, as terapias, né? Ajudam muito. Já vi muitos autistas nível 3 irem pro 2 irem pro 1. Mas não tem cura. Não. Né? Até porque nem é uma doença para ser curada. Isso. É uma condição, um transtorno do neurodesenvolvimento. Exato. E aí você conseguiu terapias lá na sua cidade? Então, a gente sempre teve dificuldade. Até hoje nós temos dificuldade. Hoje a gente tem uma pessoa também que nos ajuda com a questão das terapias, né? Mas naquela época... não tinha nem as leis, né, Laura? Sim. Nem as leis não tinha para amparar. Então, olha... Era aquela luta na raça. Na escola, tu teve muita dificuldade? Muita. E, assim, o ambiente escolar é um ambiente que eu acredito que é onde existe mais dificuldades, assim, pelo menos da nossa experiência. Sem dúvida. Desde uma escola regular até não ser, eu acredito que a inclusão ela tá longe. Você matriculou ele na escola regular? No início ele passou por 2 escolas e aí não deu certo. Na terceira escola deu certo, só que ela era de um ensino básico, então ia só até ensino infantil 5 anos. Foi quando a gente mudou de Pouso Alegre. Então foi quando a gente falou, olha, não temos opções, né? E nós precisamos procurar mais recursos para o Felipe, porque então foi a escola que foi o determinante ali para mudar de cidade. Para mudar de cidade. Aí vocês conseguiram uma escola, digamos assim, inclusiva depois? Aí, mudando de Pouso Alegre, a gente conseguiu uma escola inclusiva. Foi quando a gente conheceu o autismo de verdade, porque aí eu conhecia outras mães, outras famílias, outras pessoas. Aí foi quando eu conheci a psicologia. Mas era escola regular? Era escola regular. Mas mesmo assim tinha esse olhar para o autismo. Até a logo da escola era um cadeirante, uma pessoa com a deficiência visual. Então tinha, né, a proposta da escola era a inclusão. Legal. E qual era essa cidade? Caruaru. Muito bom. Caruaru, no Pernambuco? Em Pernambuco. Em Pernambuco. E era o interior, né? Na verdade a gente mudou para Recife. Hoje é bem grande, mas é interior. E na época já tinha essa escola. Já tinha, tem até hoje. Nós mudamos para Recife, só que nós ficamos 6 meses e aí tudo era muito difícil, porque eu acho que a gente foi ao extremo, né? A gente saiu de uma cidade menor e a gente foi para uma capital, que era o que a gente gostaria por conta do recurso. E o meu marido tinha uma proposta de emprego lá. Ele já trabalhava com algumas empresas lá, por isso que a gente optou por lá, porque isso iria facilitar. Só que quando a gente chegou lá, tudo era muito difícil. Então, a gente encontrou preconceito. A gente tentou matricular o Felipe numa escola onde eles não aceitaram quando a gente falou que ele
teria, né, a condição do autismo, eles não aceitaram a matrícula, nós tivemos que ir para outra. Aí essa outra não trabalhava da forma como a gente esperava. Nessa época ele tinha quantos anos? Tinha 6 anos. Ele ia fazer 6 anos. E aí a gente optou por ir para Caruaru, porque Caruaru era bem próximo de Recife, então a gente conseguia deslocar muito, muito fácil. E aí lá a gente conseguiu encontrar uma escola que trabalhava inclusão. A psicóloga, a psiquiatra eram de Recife, então a gente conseguia deslocar para o tratamento, porque não era tão longe assim. Então lá que a gente começou a descobrir um mundo completamente diferente do que a gente tinha aqui. E vocês ficaram lá até quando? A gente ficou 1 ano e meio. E aí o retorno foi bem difícil, porque aí a gente tinha que voltar, né, e tentar fazer diferente na nossa cidade. Lá, e tava tudo bem. Tava tudo andando. Tava tudo dando certo, só que meu marido deixou a empresa em Pouso Alegre, e aí a empresa começou a passar por algumas dificuldades, porque ele não conseguia estar tão presente, e aí a gente teve que retornar. E aí, quando chegou de novo em Passo Fundo... Em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre, novas dificuldades. Novas dificuldades. Aí foi quando a gente sofreu. Porque aí a gente saiu de uma experiência muito boa, né? Da gente entender que existia inclusão, né? Que era possível ele ser incluído, ele conseguisse desenvolver o seu máximo potencial. Sim. E aí as dificuldades sempre permaneceram, assim. Sempre existiu. Acho que o que foi muito determinante é eu e o Everson a gente fazer diferente. Né? A gente exigir os nossos direitos, a gente conscientizar a população, né? De alguma forma, as pessoas, a comunicar com as pessoas. Vocês tentaram mudar ali a comunidade para eles entenderem a condição, sim, porque realmente era uma coisa há tantos anos atrás que era desconhecida. Sim. Né? Ainda hoje né? Muito. A gente tem um dia da conscientização do autismo e muita gente fala, todo mundo já sabe o que é, todo mundo sabe tudo, mas a gente ainda vê muitas falas que a pessoa não tem noção do que é. Não. Recentemente eu vi um parlamentar falando, a gente sempre vê, né? De vez em quando tem esses vídeos, mas recentemente ele falando, quem tem filho com autismo é um infeliz, que autismo é um castigo, é uma doença, é uma deficiência que vai acabar com a vida da pessoa, sim, que foi um castigo de Deus. Assim, coisas tão que a gente acha que já está ultrapassado, que não existe mais. E ainda existe muito. Existe. Então, ainda é importante a conscientização. Muito. E eu imagino, nós, mães atípicas, somos muito responsáveis por isso também, sim, né? Muito. Claro que a sociedade deve querer saber, né? Sim. Às vezes também é mais uma coisa que incumbe a gente. Eu me considero uma pessoa que luta e ativista da causa, mas eu acho que não deve ser imposto a toda mãe atípica, é obrigada a lutar, a que a sociedade entenda. Às vezes a pessoa está cansada de explicar, né, de tanta explicação. Por que a sociedade também não tenta entender? O autismo está aí, as deficiências estão aí, pode bater na porta de qualquer pessoa a qualquer momento. Sim. Porque também que é sempre a gente que tem que lutar para abrir a mente da pessoa e colocar lá dentro, né? São coisas que a gente fica assim, divagando entre um extremo e outro. Mas eu acho que não é uma obrigação, de forma alguma, das mães atípicas, essa luta. Mas muito da transformação que a gente vê na sociedade hoje foram mães aí que conseguiram, né, atravessar essa barreira. Tem aí a Lei Berenice Piana, que leva o nome dela, né? Que é uma lei que revolucionou, assim, muito a questão do autismo, considerou o autismo deficiência para todos os efeitos legais, né? Trouxe inúmeros direitos educacionais, acesso à saúde, lazer, inclusão, e foi a luta de uma mãe, né? Como muitas outras. A lei aí do rol simplificativo, que permite que a gente consiga demandar do plano as terapias, mesmo que não estejam no rol da ANS, foram nada mais do que mães atípicas que estavam ali buscando os direitos do seu filho, acorrentado em frente ao STJ, né? Então, é uma luta muito grande. Muito. E, né, eu imagino que a sua também foi particularmente muito grande por conta da época, né? Não que hoje não existam dificuldades, mas eu acho que o desconhecimento, a ignorância, traz muito preconceito. Muito. Então, provavelmente, existia muito mais. Muito. A família, assim, eu sei que o seu marido é um parceiraço, né? Uma rede de apoio que é essencial, né? Sim. Não é nem rede de apoio, é parceiro mesmo ali, dividindo tudo.
Mas a família, vocês tiveram esse apoio? Existe eu acredito que existe uma dificuldade das pessoas entenderem o autismo em si. Eu acredito que não seja nem o Felipe, sabe? Mas eu vejo que eles se esforçam, mas o meu marido aqui, de fato, ajuda. O Felipe tem uma prima, que é a Fran, que ela cresceu com ele, ela tem 22 anos Idades hoje. parecidas. Idades parecidas. Então, ela cresceu com ele. Então, ela também é uma pessoa que me dá um suporte muito grande. Ele tem um AT também, que é o Breno. E o AT dele também é uma pessoa que me dá um suporte muito grande. Mas eu falo que a questão da conscientização vai muito nossa, né? Ô, Laura, a gente tem que sentar, a gente tem que conversar, a gente tem que conscientizar. Tem então, que a gente sempre... Para estudar, entender, ver a forma de falar para as outras pessoas. Exato. Né? Então, assim, acaba que no ambiente familiar a gente tem muito que fazer isso, né? Se o Felipe tem, por exemplo, uma desregulação na casa dos avós, aí eles ficam, né? Nossa, o que a gente pode fazer? O que eu faço? Aí, às vezes, eles se sentem culpados de não conseguir ajudar e a gente tenta explicar. Não, às vezes é uma questão, assim, que o Felipe lembrou, foi um pensamento que não foi nada que ele teve, vocês fizeram da casa de vocês que aconteceu isso. Aqui, né? E aí o Felipe agora está adolescente, então ele tem hora que ele não quer ficar beijando e abraçando, Sim. né? Ele é super carinhoso, mas tem hora que ele não quer. Sim, né? É da fase. Da fase, exatamente. Então a gente tenta mostrar isso. A gente tem essa fase. Eu fico, às vezes eu tô abraçando, beijando. Aí eu fico, quando tu crescer, tu vai continuar me abraçando e me beijando, porque a gente sabe que adolescente não quer beijar pai. Quer saber dos amigos, quer saber de outras coisas, outros interesses, de ficar dentro do quarto, assistindo filme, no celular. E aí a gente já tem esse receio, né? Quando não sei se você teve quando ele era menorzinho, de ficar abraçando, beijando, porque é tão bom, né? É muito bom. Esse carinho, mas tem que ter consciência de que as fases vão mudando. E sendo a criança, o adolescente típico ou não, ele tem seus anseios, suas vontades típicas da fase que ele está passando. E como foi essa transição para a adolescência, Namara? Eu não tenho muito contato com mães de pessoas com autismo já adolescentes, mas eu acho que eu gosto muito de ter a visão de uma mãe que já está nessa luta, nessa jornada há mais tempo, porque ajuda muito a gente a saber o que é que vem por aí, né? Sim. Como lidar, a experiência de uma mãe mais experiente, nesse aspecto é muito boa. Sim. É sempre bom você conversar com mães que já passaram pelo que você vai passar. A gente fala que, né, quando a gente para poder conversar, a gente fala que a gente nunca imaginou que a gente fosse ter todos o lado positivo que a gente tem hoje, sabe? Porque quando a gente está numa situação muito difícil, que como a gente já esteve, a gente ficava nem querendo pensar, sabe? Tipo, nossa, não quero nem... Que vai piorar. Porque a gente pensa que vai piorar. Então, a gente, quando tem por exemplo, uma desregulação, o Felipe, às vezes, ele ficava irritado, ele caía no chão, né? Como uma criança pequena, mas com 6, 7 anos. E aí, a gente ficava pensando, nossa, imagina quando ele for um adulto, se ele fizer isso. E aí, a gente ficava, não quero nem pensar, não vamos pensar nisso, não vamos pensar. Mas eu acho que a gente foi tanto insistindo, persistindo, acho que a gente tem muito disso, a gente não se conforma com tudo muito fácil, né? Então, a gente foi trabalhando, foi se organizando para que hoje ele tenha uma adolescência como qualquer adolescente de 18 anos. Às vezes a gente pensa tanto no futuro. Eu tento não pensar, né? Tento viver o presente, mas não tem como. A mãe atípica que não pensa no futuro, acho que ela não existe, mas a gente pensa muito. E aí você fica... Eu compartilho muito desse teu pensamento. Que bom saber disso também, né? Porque às vezes eu fico pensando no que vai acontecer. Eita, o Arthur vai ser um homem enorme. O pai dele tem quase 1,90 m. Ele vai ser grande, ele come muito. Como é que a gente vai ter força para pagar esse menino? Como é que vai ser? Ele vai casar, ele vai... A gente fica divagando essas coisas e às vezes sofrendo por uma coisa que nem vai acontecer, né? Não, muitas Ninguém coisas... sabe o futuro. Muitas coisas que eu pensava pro Felipe não aconteceram. E a gente sofre por antecipação. Exato. Por uma coisa que não vai se concretizar. Não vai. E que Deus é quem sabe o futuro. Exato. A gente tem que fazer no presente o que está ao nosso alcance para eles se desenvolverem no máximo potencial deles, né? Sim. E
o futuro a Deus pertence. Claro que a gente precisa de um planejamento, de uma organização para que tudo flua bem. Sim. Mas não ficar se martirizando tanto por uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Exato. Tantos tratamentos, tantas coisas que vêm surgindo, né? Sim. A própria ciência aba aí hoje com tantos terapeutas, com tantos vieses, né? Hoje a gente tem Denver, tem outros métodos. E eu acho que isso é uma evolução constante. Muita gente falando sobre autismo, muitos médicos, muitas pesquisas, canabidiol, tem tanta coisa. Felipe melhorou muito depois que ele começou ele com usa? Ele usa. Desde quando? Desde outubro do ano passado. E aí, assim, notou muita melhora? Muita. Em que parte? Mais na fala. Todas as mães relatam. Fala. Ele melhorou bastante. Hoje ele é verbal? Ele é verbal, fala tudo. Assim, ele tem dificuldade, às vezes, de completar mais frases. Mas depois... repertório. Repertório. Mas o uso do canabidiol ficou claro dele conseguir colocar as palavras, organizar, depois verbalizar. Antes ele falava muito de uma palavra mais isolada. Então, tudo que ele queria por exemplo, banheiro. Aí a gente já entendia que ele queria no banheiro. Hoje ele já consegue formar. Então, eu quero ir no banheiro. Eu sempre gosto de perguntar, quando tá falando de canabidiol, você percebeu que foi exatamente o canabidiol? Eu acredito. Eu vejo muitas, às vezes até médicos, né? Descredibilizam, dizendo, é porque ele já faz terapia há não sei quanto tempo. E coincidiu de ter tido essa evolução no momento que deu o canabidiol. Acontece muito. Aí eu gosto de perguntar, você percebeu que foi o canabidiol? Eu acredito. Eu acredito que foi o canabidiol. E não deixa de dar, né? Não, de jeito nenhum. Não teve efeito colateral? Não teve efeito colateral, tanto que ele está passando por um processo de retirada de outras medicações. Para ficar só com ele. A gente conseguiu tirar uma medicação que ele fazia uso desde os 3 anos e meio. Nossa. Ele não faz mais uso dessa medicação e a gente tem mais 2 que a gente já está fazendo processo de retirada. Nossa, porque ele melhorou muito. E como foi que tu decidiu? Foi tu que foi atrás ou foi o médico que deu essa possibilidade? Na verdade, o Felipe teve um episódio, eu até conto no livro, ele teve um episódio de 2 crises convulsivas em junho do ano passado. Nunca tinha tido? Nunca tinha tido. E aí aquilo ali me chamou muita atenção, foi meio traumático mesmo. Eu que estava as 2 vezes com ele em casa sozinha, eu tive que ajudar, e bombeiro, a gente foi pro hospital, foi uma confusão. E a médica... que a gente chegou aí numa neurologista, ela falou, olha, seu filho é epilético e você vai ter que fazer uso da medicação X. E eu fiquei assim, não, meu filho não é epilético. O Felipe nunca teve crise convulsiva, o que será que está acontecendo, né? Só que como eu tinha muito medo dele ter de novo, então vamos fazer uso da medicação conforme a prescrição. Só que o que aconteceu, Laura? O Felipe mudou o humor e ele engordou mais de 10 quilos na época. E aí eu ficava assim, o Felipe não é assim, o Felipe tá diferente, todo mundo, não, é porque ele é adolescente, é a fase que ele tá, é um estresse de ambiente escolar, cada hora eles me colocavam alguma coisa. E eu falava, não, o Felipe não é assim, ele tá diferente, essa medicação tá mexendo com o humor dele. Era o efeito colateral. Era o efeito colateral da medicação. Aí a gente tirou, modificou 2 vezes a medicação, e aí na terceira, acabou que... teve que fazer uso mesmo, e aí modificou, mas a gente tentou ajustar de uma forma que não mexia com o humor dele. E aí ficou muito claro, não era a medicação, era o efeito colateral dessa outra medicação que a gente tentou organizar. Só que aí o que aconteceu? Como eu tive uma decepção, porque eu tive que insistir muito para mudança de medicação, eu mudei de médico. E aí, nesse outro médico, ele falou para mim, Namara, você já pensou no uso do canabidiol? Não por conta das crises convulsivas, né? Porque ele foi me explicando, mas para a questão global, né? De uma organização das ondas, ele organiza. Isso, vamos Tanto pensar. que um dos efeitos comprovados cientificamente é para crises epilépticas, porque ele traz uma organização cerebral ali. Isso. E aí, algumas semanas atrás, meu marido estava na fila do mercado com meu filho, chegou uma moça e falou assim pro meu marido, ele tem autismo? Aí meu marido falou, tem. Ele falou assim, você já fez uso de canabidiol? Aí passou até um contato de uma pessoa que fazia, e meu marido chegou em casa e falou para mim, eu falei, vamos ver. Só que como a gente estava naquela confusão toda, né, daquela desorganização, eu falei, deixa. Depois a gente resolve isso, tem que ser uma coisa de cada vez. E aí, quando eu fui para esse médico, ele falou, olha, eu sou o único que
prescreve. Aqui, a gente tem tido resultados muito bons e se você aceitar, a gente inicia. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente foi se organizando e aí foi dando certo, a gente foi vendo a evolução e deu super certo. Só que a gente ainda tá, como foi em outubro, a gente ainda tá, né? Porque a gente teve que ir retirando as medicações de uma forma gradual, né? Então, assim, a gente foi se organizando e ainda tá se organizando, mas o canabidiol vem crescendo e as outras medicações vêm diminuindo. E sem efeitos colaterais, né? Não. Como algumas outras já trouxeram. Não E tu conseguiu, Ana Mara, o custeio do canabidiol pelo plano, pela justiça? Agora que a gente tá. Que está indo atrás. Isso, que agora que a gente tá. É muito importante falar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que o canabidiol é um medicamento, né? Ele é aprovado pela Anvisa hoje, né? Tanto importado como nacional. A gente tem marcas aí na farmácia mesmo, 2 a 3 marcas hoje. E tem os canabidióis importados, né? Sim. E todos esses medicamentos, tanto os nacionais como os importados, são de custeio obrigatório pelo plano de saúde ou pelo SUS. Sim. Então, quem está nos ouvindo, que tem prescrição de canabidiol, é importante que seja prescrito pelo médico, logicamente. Sim. Né? A pessoa tem que ser avaliada, não é para todo caso que serve. Mas as mães que têm utilizado estão relatando, assim, a grande maioria relata muitas melhoras. E é importante que as pessoas saibam que, inclusive, existem estados que já estão fornecendo o canabidiol pelo SUS, sem precisar ingressar com ação judicial. E quando não, é possível ingressar com ação e para aquele canabidiol que foi prescrito para a pessoa, para o seu filho. Às vezes o SUS fornece mas o mais indicado pelo médico foi outro, é importado, é o da farmácia, que não é exatamente o que o SUS está fornecendo, e você tem direito àquilo que foi prescrito para o seu filho, porque o laudo médico é soberano. Os canabidióis aí importados têm outras formulações, às vezes eles são GMO-free, são gluten-free, aquela criança tem alguma questão, então tem que ser avaliado pelo médico, e o que o médico prescrever deve ser custeado pelo plano, pelo SUS. Sim, a gente está nesse processo agora. Que bom, e facilita muito, porque não é um produto barato, não. Né? A gente sabe que é um produto caro e que muitas e muitas crianças que têm essa indicação não têm acesso pelo valor e às vezes nem sabem que podem pleitear do próprio SUS do Estado, né? Faz ali a ação judicial, quem não tem condição de contratar um advogado vai na defensoria, vá atrás dos seus direitos, porque a gente só tem recebido cada vez mais relatos de melhora. Sim. Né? E em relação à escola, hoje ele estuda ainda? Então, hoje não. Quando ele teve as crises convulsivas, a gente passou por um momento muito difícil. Muito Nossa, difícil convulsão mesmo. é cruel. Eu falo muito que convulsão é cruel, né? Cruel. Às vezes tem regressão no aprendizado. Tem regressão nas melhoras das terapias. Muito. Nossa, a gente ficou assim, todo mundo desorganizado mesmo. Privação de sono, porque aí a gente ficava com medo dele ter crise convulsiva, a gente não vê, então a gente ficava monitorando o tempo todo. Então a gente passou por uma fase muito difícil que, como a gente não tinha um suporte interessante, acabava que a gente falou, não, tá terminando, falta poucos meses para encerrar, porque aí no próximo ano ele não teria mais a escola. Então a gente optou... Ele já estava no último ano. Ele já estava no último ano do EJA. E aí a gente optou por não tem. Falou, não vamos... Priorizar a saúde nesse momento, né? E aí foi quando a gente contratou um acompanhante terapêutico. Ele nunca tinha tido? Ele tinha tido, numa época, em ambiente escolar, porque foi quando eu voltei, aí eu sabia que era um direito, e aí eu comecei a falar, não, eu quero, é um direito que ele tem. Então, ele estudava numa escola do estado, e eu solicitava a professora de apoio, né? E aí isso acabou acontecendo. Só que depois ele teve que ir para PAI, porque a gente estava com muita dificuldade nessa escola. Não tinha opções. Né? E aí a gente optou, com 10 anos ele foi para PAI. 10 anos de idade. 10 anos de idade ele foi para PAI. É um tema muito interessante, Ana Mara, essa discussão, né? Escola regular, escola especial. Infelizmente ainda falam especial. Muitas mães relatam que foi o melhor para o filho a fazer. Muitas mães relatam que porque foram coagidas praticamente a ir, né? Não queriam, na verdade, queriam que o filho ficasse na escola regular e acreditavam que o filho tivesse condições ali de ficar na escola regular. Como foi para ti essa decisão e como impactou a vida dele? Ele foi para a PAI aos 10 anos.
após o falecimento da minha mãe, que ele desorganizou bastante. Todo mundo, todos nós. Ela era bem presente com ele e ela teve um infarto. Então, assim, foi fulminante, foi de repente. Então, a gente passou uma sexta-feira com ela, no sábado, ela não acordou. Ela até faleceu dormindo. Então, isso foi muito chocante, assim, para todos nós. E o Felipe, ele não participou, infelizmente, eu até conto no livro também, ele não participou do velório do enterro. Importante, né? Super importante. Na época, ele tinha uma outra psicóloga que, né, falou, olha, faça o que você quiser, né, mas vamos pensar que vai ser difícil para ele. E aí, acabou que eu falei, nossa, se eu pudesse voltar atrás, seria difícil, seria doloroso, mas eu levaria. Porque ele ia ver, né, ia ser concreto. Né? Exato. Então, assim, foi muito difícil, porque aí ele ficava pensando que a minha mãe ia voltar, né? Então, ele ficou anos falando, olha... Esperando a volta. Falando e pensando. Então, foi muito difícil. Então, quando ele desorganizou assim, na escola, ele ficou muito mal. Então, eu acho que ele tinha medo também de perder a gente. Eu acho que quando bate a gente entende que a finitude, ele existe para todos nós, né? Então, assim... Foi muito difícil, porque ele achou que ele ia perder as pessoas. Sim, foi um trauma muito grande. Foi um trauma. E aí teve uma regressão. E aí teve uma regressão toda, total. Comportamental. E a escola não me deu suporte. Pelo contrário, eu até conto num trecho do livro o quanto eles foram, assim... cruéis mesmo com a nossa... meio que te encaminharam para expulsar ele. Isso, exato. Eles indicaram ir para essa escola? Não, aí foi quando a gente precisou de um suporte médico de uma outra cidade vizinha. E aí ele falou assim pra gente, vamos pra Pai? Eu acho que lá seria muito bom pro seu filho. Eu lembro que ele chegou pra gente, Laura, a gente estava lá com o Felipe bem desorganizado. Aí ele sentou, assim, nós três, e ele na nossa frente, ele virou e falou assim, o que vocês acham que o filho de vocês tem? Ele tinha 10 anos. E aí sabe quando você fica assim? Eu fiquei pensando, né, ele tem autismo. Aí ele falou assim, ele tem autismo, e a gente precisa tratar esse autismo. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o autismo dele, mas para mim é muito claro. E a gente precisa levar ele para um lugar que ele seja bem recebido e bem tratado. E a Pai vai ser esse lugar. Eu até escrevo no livro que foi... Sabe quando você sente segurança? Uhum. Eu senti segurança. Parece que todas aquelas pessoas que falam, olha, eu acredito que ele tem... Eu acho que... Né? Ele te deu um diagnóstico fechado e te conduziu para uma solução daquilo. Exato. E que no momento era ir para lá. Era ir para lá. Então, porque lá nas APAES, além do estudo mesmo, né? Do ensino, tem a questão terapêutica lá toda, né? Lá no mesmo local. Tem sim. Então, nessa época, eu não posso falar que foi ruim, porque foi bom. Porque eu acho que eles nos acolheram naquele momento que a gente precisava, né? O Felipe foi com 10 anos. Geralmente, as crianças vão beber para Pai, né? Pequenas. Então, com 10 anos, ele chegou e eles acolheram a gente muito bem. E aí, ele começou os tratamentos. E aí, ele foi adaptando, foi melhorando. Só que, se a gente for pensar do Felipe com 10 anos para o ano passado, nesses 7 anos, houve a pandemia, né? Mas houve um aumento muito alto de casos com crianças com deficiência. Sim. Então, sobrecarregou muito a Pai. Então, o que a gente tinha com ele aos 10 anos, já existiu uma dificuldade depois. Porque aí não conseguiam os atendimentos, aí sempre davam prioridade às crianças, aos bebês, e não a ele, que tinha... Dos 10 aos 17 ele ficou na Pai. Dos 10 aos 17. Até agora que ele saiu. Aí até agora que ele saiu ano passado. Ana Mara, mas tu acredita que se a escola regular oferecesse tudo que ele tem direito na parte de inclusão, né? Sim. Um professor de apoio, permitir que um AT entrasse na escola, o PEI, tarefa adaptada, prova adaptada, ele teria condições de ficar na escola regular? Sim, acredito. No momento foi a melhor escolha para ele. Foi. Você mesmo disse que estava insustentável. Sim. Né? Mas teria essa possibilidade. Sim. Por aí afora, quando estava muito essa discussão na escola especial, escola regular, acho que ano passado ou retrasado, na mudança da lei, eu vi alguns países em que a escola especial é algo de transição. É tipo assim, num momento como esse,
A criança está aqui com todos os recursos, né? Mundo ideal, que no exterior, em muitos lugares tem, outros não. A criança estava com tudo aqui, da educação inclusiva, mas ela não estava conseguindo ser inserida, ser realmente incluída, não estava conseguindo desenvolver. Aí a criança vai ali para a escola especial, onde ela vai ter uma atenção bem maior, bem assim, terapêutica mesmo, acesso à saúde, mas a escola regular todo o tempo tentando puxar de volta. Sim. Já melhorou? Já tem condições de voltar? Sim. Já está regulado? Vamos voltar. Sim. Então, eu achei muito interessante isso. Aí sim, a escola especial tem especial, gente, que eu falo, eu não sou a favor desse nome, né? Porque na lei ainda é especial o nome. Sim. Tem uma função realmente que vai mudar ali, impactar na vida daquela criança. E não de excluir. Vai ficar aqui a escola só de criança com deficiência, aqui a escola só regular, né? Sim. Mas tem esse objetivo de voltar. Não que seja obrigatório que essa criança vá conseguir voltar. Mas tem essa esperança e a escola regular quer aquela criança de volta. Sim. Porque o certo é ela estar lá, sendo incluída, convivendo com crianças típicas, né? E todos, tanto as típicas como as atípicas, só tem a aprender e a crescer com essas crianças. Sim, com certeza, com certeza. Mas existe uma dificuldade, eu vejo assim que existem professores que são incríveis, sabe, Laura, que tentam fazer com que a inclusão de fato aconteça. Às vezes a escola não é inclusiva e o professor é. Eu falo muito que a inclusão depende muito do professor também. Muito. Claro que às vezes ele está nadando ali contra a maré, porque a escola não é inclusiva, mas um professor inclusivo... muda tudo. Ele faz a diferença. Porque a inclusão, às vezes, não está só no PEI, que é feito pela equipe, não está no contraturno escolar. Não. Às vezes está nas pequenas coisas ali da sala de aula. Sim. Daquela criança se sentir incluída, de ter adaptações ali para ela fazer a tarefa, para ela participar da atividade em grupo, para ela participar da apresentação da escola. Sim. E muitas vezes depende do professor, o regente ali que está ali, na lida com aquela criança diariamente. Sim. E os professores, eles acabam se sobrecarregando, né? Porque não existe um suporte no todo. Então, são muitas crianças, então ele não consegue, ou ela não consegue dar aquela atenção que deveria ter. Exato, não tem uma capacitação. Não tem uma capacitação. Para lidar com essas crianças. Exato. Não tem um professor de apoio ali na sala. Para ajudar. Às vezes tem 1 para 5 crianças. Exato. Uma coisa que me perguntam muito, se o professor de apoio ele tem que ser individual ou se pode ser para mais de uma criança. Eu sempre falo, depende. Como é que está a indicação do professor de apoio para essa criança? Como está o relatório da psicopedagoga, do médico? Individualizado, né? Está pedindo individualizado? Está dizendo, não, ele tem condição de ter um professor de apoio com mais 2, 3 crianças ali. Geralmente é individualizado quando precisa, Sim. né? Então, tem que ver o que é a equipe multidisciplinar, né? E a própria escola também, juntamente com a escola, decidiram o que é o melhor para aquela criança. Sim. Mesma forma do AT. Tem criança que é nível 2, 3 de suporte, é raro, mas tem, e não precisa do AT, de manejo comportamental, ela precisa só do apoio pedagógico. Sim. E vice-versa, tem criança que precisa só do apoio pedagógico e a parte de interação, de comportamento, é tudo consegue tranquilo. Desenvolver. Então, essa questão da educação é muito de cada caso, né? Como o autismo como um todo. Cada autista é único. É único. E tem suas demandas únicas e as escolas precisam entender isso e se adaptar a eles. Não é eles que têm que se adaptar à escola, né? A gente tem aí várias leis que falam que a inclusão é um direito. A inclusão escolar é um direito, não é um favor que a escola está fazendo. Ninguém obrigou a pessoa a colocar uma escola, não. Se a pessoa colocou uma escola, ela tem que estar apta a receber crianças com deficiência e receber com qualidade, garantindo a educação inclusiva. Sim. Ana Mara, e entrando aqui na parte desse livro maravilhoso, que eu já estou ansiosíssima para ler. Você falou que o que motivou a escrever foi justamente que nessa época que você recebeu o diagnóstico do Felipe, que passou por todas essas demandas, essas dificuldades, você não tinha uma rede de apoio, com quem desabafar, tinha um marido ali muito presente, mas às vezes a gente quer uma mãe que está passando por aquilo, quer um acolhimento de um médico, de um terapeuta, quer fazer uma terapia, precisa. Né? Toda mãe atípica precisa de uma terapia. E você não teve isso e acabava escrevendo. Inclusive, você disse que hoje é um recurso que você utiliza, né? Eu queria saber como foi a transição da enfermagem para a psicologia e como foi a decisão de escrever o livro. Sim. Eu me formei em enfermagem. Foi bem difícil, porque eu entrei na graduação grávida. Então, assim, eu entrei e fiz o processo de graduação todo.
Depois que eu me formei, logo eu consegui 2 empregos na área, só que coincidiu com o fim do ensino infantil do Felipe. Então, foi quando a gente optou pela mudança de cidade. Então, eu deixei tudo para trás. Falei, não, eu vou me dedicar, porque o Felipe precisa de mim, né? E aí eu vou me organizar com o que eu consigo. E aí, depois de 1 ano morando fora e de conhecer o mundo inteiro, eu falei, não, eu quero fazer psicologia. Foi conversando ontem até eu estava conversando com meu marido disso. Falei, como que a gente pensou, né, em eu ter conseguido cursar psicologia e ajudar tanto a gente e o Felipe mesmo, né, sendo da mãe e esposa. Então, foi num domingo à tarde, a gente estava conversando e eu tinha uma profissional que me ajudava com o Felipe lá, que assim, Laura, ela me ensinava desde uma coisa extremamente simples e básica que eu não enxergava até uma coisa extremamente complexa. E ela tinha todo o cuidado de sempre estar me chamando e chamando o Everson e acolhendo a gente. Então, ela atendia o Felipe X vezes por semana e depois ela fazia questão de sentar. Como vocês estão? É o famoso treino parental. Isso. Com acolhimento. Com acolhimento. Sem apontar o dedo. Isso, exatamente. Nossa, é tão importante. É muito. Então, ela mudou, assim, a nossa visão enquanto pais. Ela era psicóloga? Ela era psicóloga. Ela é ainda psicóloga em Recife. Então, assim, ela falava pra gente, olha, você vai ter que... o Felipe, lá eles estudam de manhã, né? É diferente daqui, né? Do sul de Minas. O pessoal, geralmente, as crianças estudam mais à tarde. E lá eles estudavam de manhã. Então, o Felipe tinha que acordar super cedo. Só que ele acordava cedo e aí eu já ia naquele ritmo de mãe mesmo, né? De troca de faz. E ela falava assim, Namara, você vai ter que acordar mais cedo do que vocês acordam. E aí você vai ter que fazer um treino com ele mesmo. Olha, Felipe, sua roupa tá aqui, você vai colocar... Eu lembro que o Felipe não conseguia na época... Dando previsibilidade. Previsibilidade, tudo. Eu lembro naquela época o Felipe não conseguia calçar a meia. Ele não tinha a facilidade motora de calçar, né? De colocar o joelho entre as mãos e calçar. E ela me ensinava coisas assim que eram tão simples, mas que eu não vi o tanto que era importante para ele, para o desenvolvimento dele, motor. E para mim, enquanto também, né, esposa, mulher, de olha, você precisa se cuidar, você precisa ter um tempo para você, nem que seja 30 minutinhos. Nossa, ela foi uma profissional completa. Assim, né? E a importância que é você ter uma pessoa dessa na sua vida. Sim. Uma profissional que realmente empática. Sim. Eu falo muito também que, às vezes, o melhor profissional, tecnicamente, tem mestrado, doutorado em aba, maravilhoso. Muito bom, mas às vezes não é o melhor profissional para o seu filho. Exato. Para a sua família. Sim. Às vezes não é a pessoa que ama o seu filho, que é empática, exato, que acolhe a família. Você sente mais sendo apontada, você não fez isso, você não fez aquilo. Exato. Tá faltando isso, ele não desenvolveu porque você não fez aquilo. Não fez isso. E ao invés de chamar e acolher, explicar, a gente sabe que ciência aba é uma ciência que tem que ser aplicada de maneira intensiva. Sim. Então, não adianta ficar ali 1 hora na terapia, 2 horas na terapia, o resto do dia com o pai e com a mãe que não sabe nem para onde é que vai. Exato. E aí, essa profissional, ela, mesmo naquele tempo, né? Mais de quase 10 anos atrás. Né? Mais, 8 anos atrás, ela percebeu isso, né? Já fazia o treino parental, não sei se já existia esse nome na época. Eu acredito que não. Mas ela chamava, além de treinar vocês para lidar com ele, com todas as dificuldades, ela acolhia vocês e falava da importância de vocês se cuidarem como mulher, como homem, como casal. Como casal. Nossa, muito importante. Era muito importante. Porque é a base, né? A família é a base, assim, eu acredito E muito. foi a partir dela que tu decidiu? E aí foi a partir dela que eu decidi. Ela inspirou, então, ela me inspirou tua decisão a ser psicóloga muito. E fazer isso por outras Exatamente. Eu falei, eu quero fazer o que ela faz. Porque ela mudou a nossa vida, assim. Da gente, ela perguntava, Ana Mari, você está se cobrando muito. Por que você está se cobrando tanto? Vamos pensar, por que você está se cobrando? Ela fazia a tua terapia ela também. Fazia a minha terapia. Então, ela tinha muita paciência para me ensinar, assim, coisas simples até coisas complexas, assim, de decisões difíceis, né? Inclusive de retornar para nossa cidade quando chegou o momento. Então, ela foi uma inspiração. Eu falava, nossa, ela me ajudou tanto que eu quero fazer isso. Aí você fez psicologia. E aí eu fui fazer psicologia, assim que eu voltei, né, para nossa cidade. Passou 6 meses, eu prestei vestibular
E ingressei. Eu fiquei mais... E atualmente tu atua em que uma área específica, um nicho específico? Então, quando eu me formei, Laura, eu pensava assim, eu quero atender crianças com deficiência ou crianças que têm algum transtorno instalado. E aí eu até especializei na área de análise do comportamento, do transtorno do espectro autista. Mas o que acontecia? Eu atendia pelo plano, e eu via o quanto as mães e os pais precisavam. E aquilo me dava uma angústia muito grande, porque parecia que eu enxugava gelo, sabe? Às vezes, recentemente eu li no Instagram, alguém publicou, acho que foi Paulinho Thea, ele publicando que o diagnóstico do autismo, às vezes, tem que começar o tratamento pelos pais. Eu acredito nisso. Porque um pai que ele está mal emocionalmente, fisicamente, que ele não entendeu, não aceitou, não sabe o que fazer para ajudar o filho, não adianta o terapeuta ser maravilhoso, o filho está nas melhores terapias, e quando chega em casa não vai ter esse suporte, não por culpa do pai, mas porque ele não teve nenhum tipo de conhecimento e às vezes está perdido. Eu vivi isso, assim, eu posso te falar que é muito real. Então, assim, o que eu fazia? Pelo plano mesmo, sem eu ter autorização, por isso até que eu saí do plano, por conta disso, porque eu não achava justo eu atender aquela criança meia hora, né, no máximo, e eu não conseguia dar orientação aos pais. Então, eu determinei com o plano seguinte, olha, eu vou atender X crianças, porque eu quero dar qualidade de atendimento a essas crianças, e eu vou colocar os pais como a orientação. Só que o plano acaba que tem as regras dele, né? Então, eu estava indo completamente fora do que o plano determinava que um profissional tinha que fazer. E acabou que eu falei, olha, não consigo mais ajudá-los. E eu preciso sair porque eu não estou conseguindo fazer o trabalho que precisa ser feito. E aí foi quando eu comecei, alguns até continuaram comigo, né, sem o plano, mas eu, hoje atendendo as mães, hoje eu atendo algumas mães atípicas, né, e eu vejo o quanto as mães se fortalecendo, elas conseguem fazer muito pelos filhos. Mais. Eu falo assim, até por exigir os direitos, né? Sim. Porque às vezes elas se cobram, elas se culpam, não é por conta do filho, às vezes são questões que foi construído na vida, né? Sim. E aí, quando você chega e você fala, não, hoje eu tenho que sentar e eu tenho que conversar com a escola, isso é muito difícil para uma mãe. É muito difícil, gera ansiedade, gera medo do embate. Eu falei agora no episódio passado, lutar é difícil. Muito. Não é fácil você entrar com processo contra a escola do seu filho, contra o plano de saúde. Tipo assim, você contra o mundo ali naquela luta. Não é fácil enfrentar um processo judicial. Às vezes mesmo uma briga administrativa ali, uma discussão administrativa por algum direito. Sim. Não é simples. Vou aqui sentar, fazer um pedido, protocolar na escola e tá tudo bem. Sim. São várias etapas e você sofre nesse processo. Muito. Você vê seu filho sofrendo, às vezes, que você tá lutando por alguma coisa para mudar ali para ele. Exato. Então, são muitas questões envolvidas. E esse apoio psicológico para a mãe se fortalecer, é muito para lutar, é importante demais. E até para também essa orientação de parental também, muito importante. Eu acho que tinha que ter para todas as famílias, né? Também acredito. Então, eu estou vendo muito nos novos relatórios médicos que eu estou ingressando agora na Justiça contra o Plano, tem lá 2 horas, 4 horas de treino parental. Tem que ter. E eu estou tentando conscientizar, eu abro um tópico na petição para explicar para o juiz a importância do treino parental. Muito. Eu estava falando recentemente numa escola, que a gente vai dar um treinamento lá sobre a educação inclusiva, e as professoras relatando que, às vezes, o aluno com autismo ali bate na professora, quebra o óculos dela, e ela não fala para o pai. Porque se ela falar para o pai vai bater na criança, vai deixar de castigo, vai bater muito naquela criança. Então, ela apanha da criança e não tem coragem de falar para o pai, porque o pai é uma pessoa que não tem... não sabe nem o que é o autismo. Sim. Não sabe lidar com a criança, acha que ainda é birra, às vezes ou não aceita, ou acha que o autismo não é desculpa para tudo, e acaba batendo nessa criança, gerando um ciclo de violência. Então, olha a importância de conscientizar esse pai e essa mãe do que é o autismo, de como lidar com essas crianças, das crises, de como manejar crises, né? Então, o apoio psicológico para as mães atípicas, para os pais também, não vamos esquecer que também é importante. Super. Né? E muitas vezes eles que dão ali aquele suporte para a gente, psicológico, aquela força. Mas também o treino parental. Sim.
E mudou a tua vida isso, né? Muito. E você tem Muito. impactado a vida de outras mães também fazendo isso. Sim, Muito legal. adoro atender as mães. E a gente vê o tanto que ajuda, por conta até da comunicação, né? Às vezes é uma mãe que está dificuldade com uma equipe. Então, vamos fazer uma reunião. Você já pensou na possibilidade de fazer uma reunião para poder orientar o que você está pensando, o que você está achando? Então, assim, eu estou querendo mudar de profissional, de médico, eu não estou vendo tanto resultado, mas às vezes eu fico com receio, porque aí a gente vai começar da estaca zero. A gente tem medo de mexer naquilo que já está, né, assim, acostumado. Mas se é para uma melhora, a gente pode pensar na possibilidade de tentar. Então, a gente vai orientando a mãe a se fortalecer, assim como os pais. É interessante que você tem a visão de mãe atípica, que passou Sim. e passa por tudo isso, e também atendendo várias mães que passam pelo mesmo, né? Você já consegue ali criar mecanismos de ajudar melhor essas mães, né? Muito. Porque você já escuta, meio que as histórias se repetem, claro que cada um tem sua particularidade, mas muitas das lutas são comuns a todas essas mães. Então, é mais fácil manejar, ajudar. Você já viu experiências que deram certo, que não deram? Sim, né? E a gente precisa mesmo desse apoio. Às vezes parece que não, mas é difícil reunir essa equipe, é difícil se impor, liderar essa equipe. Muito. Né? Às vezes um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra, não está andando no mesmo objetivo, que é tão importante essa continuidade do plano terapêutico. E tudo isso é uma demanda psicológica e emocional para a mãe muito grande. Muito. Eu falo porque... não é só levar, deixar na terapia. A gente tem muita demanda. A gente tem que marcar o médico, a gente tem que marcar a terapia, a gente tem que ver se o profissional está de férias, se não está. Se o profissional, se está surtindo efeito, se não está, se tem que trocar. Sim. Se tiver que trocar, é uma demanda gigante para fazer uma mudança de profissional. Nós não temos muita previsibilidade, por mais que a gente queira ter. Não tem. Hoje eles estão bem, amanhã eles não estão. É luta na escola, é na terapia, é no plano de saúde, é em todo lugar. Tudo. É para conseguir qualquer direito, um cartão de estacionamento, a CIPTEA. Então, são muitas demandas. A pessoa enlouquece se não tiver um apoio psicológico. Precisa. Eu falo, assim, eu sou super defensora de apoio psicológico para mães atípicas. Precisa. Que é um direito que já está lá na LBI, mas a gente não vê, né? Não vê acontecendo. Falta o psicólogo até para as crianças com deficiência, né? Sim. Quem dirá para os seus cuidadores, mas é muito, muito importante. É um direito previsto em lei. A legislação tem que avançar para criar mecanismos para isso acontecer de fato. Sim. E é muito importante. Salva vidas. Apoio psicológico para uma mãe atípica salva a vida dela e muda o prognóstico daquela criança. Totalmente. E no teu livro, aborda algumas dessas vivências que tu teve como psicóloga dessas mães? Não muito. É mais por vivências pessoais. Isso. Na época que você escrevia sobre o que você estava passando, foi um período grande? Desde o começo? Foi. Eu coloquei desde quando eu engravidei até o ano passado. Eu coloquei tudo. Então, eu coloquei os trechos que mais marcaram. E assim, as lições eu coloco muito com tem até uma questão técnica mesmo. Sim. Então, as lições, elas vêm com embasamento. Para dar uma ajuda. Isso, para dar uma ajuda. Psicológica para quem passa por algo parecido. Isso. E tu sempre quis fazer o livro e decidiu, não, esse ano vai lançar? Sim. Ou foi uma ideia que surgiu ano passado? Foi por conta das crises convulsivas. Então, assim, eu sempre escrevi, mas eu escrevia, né, para eu me organizar. E no começo do ano, eu comecei em janeiro do ano passado, eu comecei a escrever um livro, só que era um livro de reflexões. Então, o final do dia, por eu gostar muito de escrever, eu escrevia algo ali no final do meu dia diante do que tinha acontecido. Então, eu ia escrever um livro de 365 reflexões no ano. Eu ia escrever durante um ano. Só que quando o Felipe teve as crises convulsivas, eu falei, não é isso. Tipo, eu tenho que... Olha tudo que a gente passou e o quanto a gente conseguiu se organizar e eu preciso dividir isso. Né? E aí eu fui pegando anotações, tinham registros que eu tinha de caderno mesmo, né? Em agenda. Então, assim, eu fui pegando e fui montando e eu falei, não, eu vou escrever um livro porque eu sei o quanto é
um sofrimento que muitas pessoas já passaram e que elas podem ver as coisas de uma forma muito diferente. Sim, pode incentivar a procurar ajuda. Exato. E também tentar enfrentar aquela situação mesmo lendo o livro, né? Infelizmente, como a gente já falou aqui, nem todas as mães têm esse apoio psicológico, né? E às vezes você adquire um livro desse e realmente tem aquela ajuda psicológica que precisa por conta do relato e das lições que tem. Isso. Nossa, eu estou muito ansiosa para ler, gente. Eu tenho e onde é que pode adquirir? Então, no meu Instagram tem um link que... Qual é o teu Instagram, Ana Mara? É @AnaMaraMenezes. Menezes, tudo junto. Tudo junto Menezes e com S. Isso. Pronto. Todo mundo segue a Ana Mara, gente, para adquirir esse livro maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães. Eu tenho recebido muitos, assim, feedbacks legais. E aí, no teu Instagram, tem o link tem na bio. Tem o link da editora. E dá para comprar. Isso. Já está entregando? Já está entregando. Está na Amazon. Isso. Muito legal. Ana Mara, e a gente tem um quadro aqui no Pode Atípica que chama Mães Atípicas Mudam o Mundo. Eu realmente acredito que a força de uma mãe atípica pode mudar o mundo mesmo. O mundo que o filho dela vive e que outras crianças com deficiência vivem, né? E é isso que a gente quer, no fundo, né? Que esse mundo seja um mundo onde nossos filhos possam viver com inclusão, com equidade, ser felizes, que é o nosso grande objetivo. Se tu pudesse mudar uma coisa nesse mundo de hoje que a gente vive, para melhorar a vida dessas crianças com deficiência, dessas pessoas com deficiência, seja no âmbito da saúde, a educação, a inclusão, o que seria? Eu acredito que seja a inclusão. Eu penso que se todo mundo se organizasse, Laura, a gente teria, assim, coisas incríveis, porque é muito difícil a gente ter que ficar pedindo, né? Sim. Exigindo e o básico, né? Então, eu acho que essas barreiras que a gente tem, sociais e ambientais, elas acabam nos prejudicando muito. Então, a inclusão, desde uma conscientização, né? Eu falo, até eu fiz um post falando sobre o preconceito. Se as pessoas me perguntarem assim, o que mudou em relação ao preconceito, né? De quando você recebeu o diagnóstico até hoje que seu filho tem 18 anos. Nada. Tipo, preconceito, ele existe, ele sempre vai existir. Mas a gente precisa mudar, né? Então, quando você dá voz às mães, quando eu escrevo um livro, quando a gente cria uma lei, quando a gente dá uma palestra, quando a gente sai com o nosso filho na rua para as pessoas conhecerem um pouco do nosso dia a dia, da nossa história. Eu acho que são as próprias famílias, né? A gente queria muito falar de políticas públicas, né? De desenvolvimento, de muitas coisas que podem acontecer. Mas a gente sabe que é falho. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande. Então, é com as mães. Isso, a gente pode começar, né? Nós mesmas... construindo esse trabalho de formiguinha mesmo, dessa luta, como você falou, muito importante, levar nosso filho para conviver em sociedade, para viver. Já falei várias vezes, viver cura. Não vamos esperar quando ele falar, eu vou levar ele para a viagem tal. Quando ele sentar, aí a gente vai conseguir andar de avião e vou levar para o parque que ele quer ir. Não vamos esperar viver cura. Essas crianças precisam ser crianças. A infância passa assim. Muito. Quando você pisca, passou a primeira infância, acabou. E você não aproveitou porque seu filho não segurou o pescoço, não falou, não sentou. Exato. Né? E essa criança deixou de viver tanta coisa, você deixou de viver tanta coisa com seu filho. Vamos levar essas crianças para o mundo, na medida do possível, né? Sim. E lutar, ter consciência, saber que é difícil, mas que é uma escolha, que a gente pode mudar o mundo aos poucos, exigindo o direito dos nossos filhos e tendo esse olhar de inclusão, partindo de nós, né? Eu acho que toda mãe atípica, quando nasce essa criança com deficiência, quando a gente recebe esse diagnóstico, a nossa empatia, muitas já tinham uma empatia muito grande, aumenta muito. A gente sai daquela bolha, a gente olha para o lado. Não é só o diagnóstico do nosso filho que importa. Não. A gente quer fazer um impacto, ter uma ação que mude a vida de outras famílias que passam pelo mesmo que passaram, né? Exato. E eu acredito que esse teu livro que vai... Assim, um livro é um legado, né? Ele vai estar aqui para sempre com tuas memórias, com as lições. E pode ajudar várias gerações aí, né? Com certeza. E um recado, Ana Mara, que você pode deixar para as mães atípicas.
ou essas mães atípicas que estão recebendo o diagnóstico agora, que estão nessa fase, né, aproveitando aqui que nós estamos com uma psicóloga muito top. Essas mães que estão recebendo esse diagnóstico estão passando por essa fase difícil de aceitação, né, de ter que se reerguer para lutar, porque é tão louco a maternidade atípica que você não tem nenhum tempo de chorar, às vezes, né? Não. É chorando, enxugando as lágrimas. E o que é que eu tenho que fazer para essa criança se desenvolver aqui no máximo potencial dela? Então, o que é que você fala para essas mães? Que mensagem você deixa? Eu falo que a gente aprende a ser forte sem ter força, né? A gente não tem força, a gente tira a força e a gente acaba ficando muito forte. Não é fácil, não é difícil, né? Eu falo que a gente organiza uma coisa, desorganiza outra, a gente descobre outra e a gente vai seguindo. Mas eu acho que é a resiliência, né? Eu acho que no livro eu falo muito disso. Eu passei e passo situações e que a gente precisa ir adaptando. Mas é aquilo que a gente estava até conversando um outro momento, do autoconhecimento. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue fazer muito pelos nossos filhos. Então, às vezes, a gente já tem algumas questões que são nossas, que são difíceis, e aí, quando a gente recebe um diagnóstico, isso acaba se potencializando mais ainda. Então, é como se a gente tivesse que separar, né? Isso é meu, isso é do meu filho, e aí eu preciso me organizar para eu saber o que eu preciso fazer, porque precisa ser feito, né? Então, às vezes, não dá para a gente ficar esperando com que tenha o momento certo, a melhor escola, o melhor profissional. Eu já fui aquela mãe que eu tive que escolher entre um tratamento ou outro, porque eu não tinha uma condição financeira que me favorecia a ter todos os... Né? Naquela época não tinha essas questões de vamos ver com o plano o que a gente pode fazer. Não tinha nem advogado especializado. Não tinha nem advogado especializado. Então, era tudo muito complexo, muito difícil. Então, dependeu muito de mim e do meu marido. Para que a gente conseguisse fazer com que as coisas fossem diferentes, que o Felipe estivesse e esteja tão bem hoje. Tem dificuldade? Tem, mas eu acredito que a gente tem que persistir. Eu acho que essa é a mensagem, né? A gente não desistir, a gente persistir e a gente adquirir o autoconhecimento para a gente persistir naquilo que a gente acredita, porque só nós conhecemos de verdade os nossos filhos e o que é interessante para eles. Mas a gente precisa de suporte, a gente precisa uns dos outros, né? A gente precisa de ajuda. Então, a gente se organizando, consequentemente, os filhos também acabam ficando amparados. Sem dúvidas, esse autoconhecimento, né, que a gente consegue muito através da terapia, né? Muito. Consegue olhar para trás, para a nossa criação, ver dores, traumas, realmente, como você falou, o que é da gente, da nossa criação, do nosso passado, Sim. o que é que tem a ver mesmo com o filho e com a deficiência, Exato. que às vezes essas coisas se misturam. Sim. E por você não se conhecer, acaba formando essa confusão. Que gera uma depressão, gera uma ansiedade, gera um síndrome do pânico, né? É muito, muito importante. E você se despir dessa capa de guerreira, de forte, de que pode tudo, né? Não. A guerreira, ela consegue fazer tudo sozinha, ela não precisa da ajuda de ninguém. Por isso que a gente luta tanto para não sermos vistas como essa pessoa. Sim. Porque a gente sofre, a gente tem dores, a gente precisa de ajuda, precisa de amparo. E é muito importante que as mães que estão escutando a gente, que estão vendo a gente, saibam que toda mãe atípica, toda mãe, e principalmente as mães atípicas, que claro que enfrentam desafios maiores, precisam de ajuda, precisam assumir que precisam dessa ajuda. Sim. Se despir dessa capa de guerreira, de heroína, de que consegue tudo sozinha, porque muitas vezes é isso que gera situações mais difíceis aí no futuro para lidar. E quando você entende isso, você consegue se autoconhecer, se autocuidar e ajudar o seu filho. Sim. Vai impactar diretamente na vida do seu filho. Eu quero te agradecer muito, Ana Mara. Eu que agradeço. Dava assunto aqui para vários podcasts, né? Sim. A gente ama falar de maternidade atípica, de autocuidado, de autoconhecimento, da importância desse apoio psicológico. Eu acho que a gente deixou bastante essa mensagem da importância disso. Sigam o nosso podcast, @podatípica, se inscrevam no canal, mandem para mães atípicas, para famílias que precisam escutar essa mensagem, se inspirar, buscar esse autoconhecimento, buscar apoio psicológico, que todo mundo precisa.
E a gente se vê no próximo episódio. Me sigam lá no meu Instagram, @lauranascimentoadv. Sigam a Ana Mara. Comprem esse livro. Vamos prestigiar essa mãe atípica que escreveu um livro tão lindo, cheio de lições. É @AnamaraMenezes. Sigam a gente para mais dicas, mais informações. A gente sempre vai estar falando sobre essa importância dessa rede de apoio, dessa conexão entre mães atípicas. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Ana Mara. Obrigada a você.